Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Depois do Amém. Chegou, hein? Chegou, grande Aconteceu. dia. Eu falei que aconteceu. Saiu do papel. Jesus. Gente, esse espaço aqui, que nós separamos esse tempo glorioso, para nós falarmos sobre as ideias que nós temos antes dos cultos e depois dos cultos. E hoje, o episódio de hoje, o tema é como construir uma vida de secreto com Deus. E para isso nós temos aqui o nosso convidado, Blessed, né? Ele que é ghanês, ministro da Casa do Senhor, autor do livro Mais Que Uma Canção. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? É a primeira vez no podcast? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, de estar dividindo essa oportunidade com vocês. E estou bem, graças a Deus. E não é a primeira vez que eu estou participando, mas já participei de um podcast, foi em São Paulo. E essa é a segunda aí, falando da mesma assunto. Amém. Então você já sabe como é que é. Deixa eu pedir para o meu caro ouvinte, né? Eu sou o Thiago, mais conhecido como Flavinha. Aqui está o Cauã. Eu sou o Cauã, mais conhecido como Salu. E aí a gente vai dar a entender muitas coisas nesse podcast, né? A gente pode pensar sobre isso, né? Blessed, para a gente não se alongar muito, eu queria conversar um pouco mais com você diretamente sobre a sua vida. Queria saber como é que da onde tu veio, como é que tu veio parar aqui no Brasil, como é que se tornou essa potência aí no Senhor. Então, antes de falar mais nada, né? Vamos convidar ele aqui no nosso meio. Amém. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer no nosso meio. E, Pai, estamos começando isso, não podemos começar sem ti. Então, venha, toma teu lugar, senta aqui conosco, nos ensina, fale através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sou Blessed. Agora depois do Amém, né? Agora depois do Amém. Agora tá tudo bem. Entendeu? Eu sou o Blessed Kwabi. Primeiro, eu sou nascido e criado em Gana. Eu falei criado em Gana porque depois eu vou explicar bem melhor. E sou formado em engenharia mecânica e ministro de louvor na Casa de Deus. Sou o pai da Naná, sou esposo da Salomei e alguém em processo. Isso é importante. Isso é importante anotar. Isso é bom. Sou autor desse livro que ele falou, Mais Que Uma Canção. E eu prego, eu canto, ministro, mas eu tenho visto que tudo isso é uma ferramenta, né, que Deus está usando. Mas a minha missão mesmo, que eu estou percebendo que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, com os ensinamentos que Deus está me ensinando, é levar pessoas de superficialidade, né, para mais profundo. Então é isso. E aí, como é que você veio de Gana aqui para o Brasil? Como que houve esse desenrolar dessa história? Porque você não está sozinho aqui, né? Tem a parte da família que habita aqui. Não, estou sozinho. Na verdade, eu vim sozinho. Uhum. E a minha vinda para cá, tudo começou num lugar secreto, sabe? Meu pai era pastor, faleceu em 2024. E eu vou falar que é uma maior referência para mim do lugar secreto. Porque a minha mãe não conseguia gerar um filho. E isso tudo está no livro. Minha história, tudo, a minha história, o livro é a minha história. Uhum. A minha mãe não conseguia gerar um filho e meu pai fez a oração da Ana. E só que meu pai, ele orava para as pessoas para ter filho. Meu pai orava para as pessoas. Na nossa igreja, uma das coisas que meu pai era muito conhecido é quem não tiver ventre para gerar, vem. Só que ele não gerava. E ele chegou para Deus e falou, Deus, se me der, eu devolvo. Ele falou que foi assim, a oração dele foi assim. Minha mãe teve o primeiro filho morreu, o segundo também morreu. E, todos nascem, vêm, passam uns dias e morrem. Então, para uma mãe é difícil, né? Até tentar de novo. Mas meu pai falou, então, Deus, me dá aqui, eu devolvo. E depois que meu pai fez essa oração, Deus falou para ele, Deus deu um blessed para ele, e Deus falou para ele que até aos 19 anos, que depois de 19 anos ele tem que liberar. Então, eu fui o filho que meu pai criou no lugar secreto. Tudo oração. Orar, vai. A gente já dormiu num monte, 2 semanas, só na água.
Já. Tudo com muita intensidade, né? Exatamente. Radicalidade, Eu não entendia tudo que ele estava fazendo, porque eu ainda era menor, era jovem, eu era adolescente, na verdade. Então, eu não entendia muita coisa. Eu nem, naqueles tempos, aí eu ainda não tinha entendimento daquilo que estava acontecendo. Maturidade suficiente. E depois, meu pai falou, quando eu tive 19 anos, no meu aniversário, meu pai sentou comigo e falou, então, fiz uma promessa com Deus e você agora tem 19 anos. Então, você tem que procurar alguma coisa para fazer e nessa coisa que você vai procurar, Deus vai te direcionar para você ir. Eu estou entregando ele agora. Ele falou, Deus, estou entregando ele. Agora, faça o que você quiser. Eu já preparei, ensinei, guiei, mostrei tudo. Então, aí foi daí que eu fui concorrer para 2 bolsas de estudo. Porque eu já tinha terminado o ensino médio, né? Como jovem... com alguém que está querendo uma vida assim, sempre ia estudar. Sim. Então... Estudem. Estudem. Talvez abra um podcast. Estudem. E ele falou, procura alguma coisa para fazer, uma bolsa. Eu concorri 2 bolsas. Um para os Estados Unidos e um para o Brasil. E, graças a Deus, ganhei os 2. Só que, para mim, Gana fala inglês. Quem não quer ir para os Estados Unidos? É o sonho de todo mundo, né? Entendeu? Mouse. Aí eu falei, então, eu vou, Estados Unidos. Só que quando eu cheguei para o meu pai sabia que eu fiz esses 2. Eu fui fazer os Estados Unidos. Aí um tio meu, de longe, aí ligou para o meu pai e falou que, ó, tem uma bolsa aí que tá rolando, meu filho já foi, se seu filho quiser também a gente coloca aí. Aí eu falei, mas pai, eu já fiz aqui. Ele falou, não, faz os 2. Se um não der certo, o outro vai dar. Então, aí eu consegui os 2. Aí cheguei para meu pai e falei, pai, eu consegui a bolsa dos Estados Unidos. Esqueceu do Brasil. Nesse momento eu esqueci. Eu nem falei. Eu sabia que eu ganhei os 2. Mas eu cheguei para ele assim. Deixou secreto. Entendeu? Falei, eu consegui a bolsa para os Estados Unidos. Aí ele perguntou, e do Brasil? Falei, consegui também. Tá bom. Então, a primeira coisa que ele falou, tá, vamos orar e ver aonde Deus vai te mandar. Falei, mas, pai... Orar pra quê, né? Os Estados Estados Unidos tá aqui. Entendeu? Na verdade, eu não sabia nada do Brasil. Nem pesquisei nada do Brasil. Aí meu pai falou, então, vamos orar. E ele terminou uns 7 dias de jejum e oração. Tá bom. A gente orava de 3 em 3 horas. Então, tipo, começamos meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, orava. E não era uma oração de Deus, obrigado. Era uma oração de 1 hora. Então, eu não dormia. Ele não dormia. A gente intensidade, pá. No 7º dia, eu já tava assim, como uma folha, sabe? Aí eu falei, e aí? Deus falou alguma coisa? Ele falou que toda vez que ele orava, ele me via num povo e eles falavam e eu não entendia. Glória a Deus. Olha. Isso é muito forte. Então tá quebrado, então Estados Unidos some. Aí foi daí que eu fui procurar sobre o Brasil e eu vi que o Brasil falava português. Aí ele falou, então é lá. E olha, a dos Estados Unidos, a faculdade ia pagar a passagem, ia pagar tudo. Do Brasil, não. Do Brasil, não. Nossa. Não era o que você queria, ainda era o mais difícil. Aí, então, para mim, eu pensei, ok, então talvez meu pai vai desistir. Por quê? Porque depois que eu tive 19 anos, meu pai não usou o dinheiro dele para nada. Ele falou, agora eu devolvi você para Deus e Deus vai ter que providenciar para você. Nossa. Aí eu falei, mas pai, como é que vou achar o dinheiro para comprar passagem? Se ele falou Brasil, ele vai prover. Deixei para lá. Aí chegou o tempo, fiz o processo e tudo, chegou a faculdade, chegou tudo. Agora vamos comprar passagem para ir. Cadê o dinheiro? Falei, então. Que jejum e oração de novo. Aí falei, tá de brincadeira. 3 em 3 horas de novo? Não. Aí ele falou, vamos.
Aí vamos. Aí ele falou, a gente vai fazer das 6 às 6 horas. A gente orando, pedindo 7 dias também, de novo. Ele gostava do número 7 demais. Tudo para ele era 7 dias, era 21 dias, era 14 dias. Ele não tudo fazia, múltiplo de 7, né? Tudo múltiplo de 7. Tá bom, vamos. Oramos. No último dia, perguntei para ele, aí já caiu o dinheiro? Já falou nada. E tava virando, o dia tava virando já, tava 11h30. E meu pai é aquela pessoa que, se ele falar, vamos por 7 dias, é até 11h59 dos 7 dias. Aí que 7 dias acabou. Se não passar desse horário, vamos estar faltando 10 segundos, ainda estando dentro dos 7 dias. E a gente estava lá, 11h50, eu olhando para ele. E nada ainda. Nada. E a passagem está aumentando, porque quanto mais demora, mais a passagem aumenta. Uhum. Quando nós fomos perguntar, a passagem era 4.000. Só a ida. Aí liguei, aí ele recebeu uma ligação. 11h59. Ele atendeu. Falou, oi, e aí? Tudo bem? Olha, hoje era domingo. Terminou o culto hoje. E Deus começou a me incomodar para te ligar. Eu perdi o seu número, fui atrás, correndo atrás, e eu tentava dormir. Falei, não, vou procurar amanhã, mas eu não consigo dormir. Eu preciso ligar para você. Aí meu pai falou, então. O cara perguntou, o que está acontecendo que não estou conseguindo dormir? E meu pai falou, então, meu filho vai viajar, já acabamos com tudo, só falta a passagem. Quanto que é a passagem? É 4.000. Tá, amanhã eu mando o dinheiro. Tá bom. E meu pai, tipo, na boa, assim, tranquilo. E eu... Aconteceu! E no dia seguinte nós fomos lá, o dinheiro tava lá, meu pai pegou o dinheiro, entrou lá, vamos lá comprar passagem. Chegamos lá, a passagem aumentou. 4.500. Aí meu pai, vamos, o quê? Eu tenho que sair daqui com a passagem, senão... Não. Se Deus falou que é lá, ele vai prover. Meu pai falou, espera aqui, eu vou no banheiro e já volto. Ele foi no banheiro e eu vi que estava demorando. Aí fui atrás dele. Quando cheguei lá, ele estava ajoelhado no banheiro. Jesus. E ele estava cantando esse louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu olhava lá, olhando ele, ajoelhado, cantou, levantou, falou, vamos embora. Lá, aonde comprar passagem, a porta é o elevador. Então a gente apertou o elevador esperando. E o cara que vende a passagem estava sentado lá. O que ele vai fazer no Brasil? Ele conseguiu uma bolsa, ele vai estudar lá e ele vai fazer a obra de Deus também lá, porque Deus está mandando ele para lá. Aí o cara me chamou. Vem. Traz o 4.000, vou adicionar o 500 para ele. Meu Deus, aleluia. Não, isso, tu lembrando que tem horário de embarque, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Tá, vem, vou pagar. Fui lá, sentou lá. O cara era um muçulmano. Falou, vai lá, estuda, hein? Estuda, fez a passagem, tudo. Meu Deus. Entregou na minha mão. E meu pai falou, eu não te falei. Deus faz. Então, é por isso que estou no Brasil. Estou no Glória Brasil a Deus. porque Deus me mandou aqui. Glória a Deus. E, Blessed, deixa eu te perguntar, cara, mediante essa história incrível aí que você contou pra gente. Tem muitos pontos que a gente depois quer destrinchar nisso. Exatamente. Né? Eu queria que você me dissesse um pouco, cara, sobre a sua chegada no Brasil. Como é que foi esse choque cultural? Porque você tá vindo de uma cultura espiritualmente muito mais radical que a nossa, muito mais potente que a nossa. É isso. Exatamente, pela história que você está contando. Como que foi a aplicação dessa espiritualidade radical que você vivia com teu pai com uma espiritualidade talvez rasa aqui no Brasil? Imagina o que eu passei nos últimos tempos para viajar. Aquele jejum intenso, assim, oração intenso. Cheguei no Brasil. Cara,
Até quando eu cheguei no início, como eu não entendia a língua, porque eu vim para estudar português no Brasil. Eu não sabia, eu não aprendi lá. Então, eu cheguei aqui, no início eu não entendi. Então, eu acompanhava os cultos do meu país ainda, entendeu? Meu pai me ligava para a gente orar, a gente ficava no celular 2 horas orando. Meu pai era uma pessoa assim para mim, entendeu? Ele ligava no celular, a gente ficava horas orando, me ensinando a palavra ainda e tal. Então, eu não senti muito no início. Agora, depois que eu passei a entender a língua e comecei a ir para os cultos, fiquei triste. Imagina que ter sido um choque. Não, é um choque. Fiquei muito, muito, muito triste. Sabe o que eu senti de verdade? Assim, eu senti que em Gana, o ambiente me empurrava para Deus. Agora, eu vim num ambiente que eu precisava ir além daquilo que fazem aqui. É como assim, eu sou alguém que gosta de, vamos supor, o que brasileiro come arroz e feijão, tá bem, tá cheio. Agora, eu quero arroz e feijão, macarrão. Só que, em Gana, eu comia arroz, feijão e macarrão. Quando eu cheguei aqui, é só arroz e feijão. Não tem o macarrão. Não tem o macarrão. Tem que implementar. Eu tenho que correr atrás do macarrão. Então, isso foi... A intensidade foi o que me chocou. Se foi um choque muito intenso, especialmente na igreja. Vamos na igreja, lá no meu país. Igreja, culto normal. Culto normal. Você não ora menos de uma hora. Culto normal. Não é em casa. Começou o culto, Não uma hora de oração. Culto, uma hora de oração. Não é a Não é sala o de culto de oração. oração. Não, tempo de oração. É um culto. Sim, sim. Tipo, o culto vai começar, tá? A pessoa que abre o culto tem pontos de oração, de acordo com a Bíblia. Então, um exemplo. Vou dar só um exemplo. Ele coloca o versículo. Toda arma forjada contra mim não vai prevalecer. Então você abre a tua boca e declara essa palavra sobre a tua família, sobre a tua casa. Que toda arma forjada contra ti não vai prevalecer. Aí a igreja começa a orar. Cada um. E todo mundo vai orando todo mundo junto. vai orando junto. Sim. Não necessariamente tem alguém... Não, chama na verdade uma não tem. oração. A pessoa que tá ali, tá na frente fazendo isso, ele também tá orando. Caramba. Aí ele vai orar, tipo uns 5, 10 minutos. Ele vai, em nome de Jesus, a igreja, amém. Segundo ponto, é isso. Vai. Em nome de Jesus, amém. Terceiro. Então era assim. Isso é para o iniciar o culto. Nossa. Depois, Até a liturgia de culto, o modelo de culto é completamente diferente. depois vem louvor. Louvor, só as músicas mais lentas, né? Cantar e chorar. 1 hora. Depois vem celebração, de cantar e dançar. É para dançar até suar. Pra dançar de verdade. Para dançar uns 45 minutos. Já foi 3 horas e 45 minutos de culto. Ainda não tem palavra, não tem Nível de devoção. Não, é muito diferente, maior, é né? muito diferente, sim. Então o culto lá é mais ou menos 4 a 5 horas. Eu fui pro culto. Primeiro culto aqui no Brasil. Cheguei, o culto começava às 18 horas. Como a gente ia em grupo, né? Então, alguém tá pronto, o outro não tá, você tá pronto, tem que esperar o outro. Chegávamos 18h30 na igreja. O louvor já foi. O pastor já tá na palavra. Tu achou, poxa, eles estão orando ainda, a gente vai chegar, a gente vai pegar a oração. Entendeu? Cara, eu tava assim. É surreal, mano. A gente vai chegar, ainda vai estar... 7h30. Que a graça nos faz. Aí tu levantou. Eu nem É um trailer. eu nem senti Entendeu? o culto, cara. Eu acabei de chegar. Caraca, cara, isso aí deve ser... Aí foi assim. E me esfriei. Caraca.
Teve que buscar o macarrão, né? Tive que buscar um macarrão. Esfriei. E assim, Bless, se você me permite, eu quero fazer 2 perguntas que eu acho que elas concernem entre si. Primeiro, eu quero já adentrar nessa parte da teologia do secreto, né? Sim. Do seu relato, da sua história. Eu queria entender, então, e não só eu entender, mas eu quero que o nosso ouvinte nos entenda, por que o secreto é tão importante? E, assim, agora indo para um outro lado, em um versículo bíblico, Salmo 91 diz assim, né? Aquele que habita no esconderijo, ou seja, em outras traduções, no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu queria entender também, né, de forma a concernir com isso, como que eu consigo, então, habitar nesse esconderijo, nesse lugar secreto, e não apenas visitar, né? Entendendo o porquê que ele é importante e como eu faço isso, né? De habitar e não apenas visitar. Você pode dizer pra gente? É muito interessante esse assunto. E você citou um versículo, Salmo 91, né? Isso. Você falou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu comecei a entender esse versículo quando eu li sobre Elias. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Elias, Elias, vai e se esconde em Querite. Uhum. E a Bíblia vai dizer, e ele foi e habitou. Junto ao Exatamente, ribeiro. Essa junto ao passagem ribeiro. forte. Deus falou, não, é para ir para esconder. Lá era o esconderijo de Deus. Só que quando ele chegou lá, ele fez o quê? Ele habitou. E quando ele habitou, o que aconteceu lá? Isso é o que acontece quando nós habitamos no lugar secreto. E vou já falar aqui, talvez vai chocar você, mas o lugar secreto não é um lugar. É um espaço ambiente. geográfico. Não é um né? espaço, isso aí. Isso. Não é delimitado por Isso. nada. Não é um espaço, não é tipo, mas Deus fala, entra no quarto. Não, o quarto é o caminho. Uhum. Mas o destino final é o relacionamento. Eu gosto muito de pensar, né, fazendo assim, somando ao que o Bless está falando, o que me vem na cabeça, por exemplo, quando eu leio as Crônicas de Nárnia, é que você tem alguns portais. Não necessariamente Sim. para você ir a Nárnia tem que ser o guarda-roupa. Sim, É, exatamente. Entende? Eu acho que é isso que ele está querendo nos Puxa, trazer. Exatamente. Entendeu? Então, um exemplo no meu país. Né? Quando o meu pai estava me ensinando aquele processo de jejum, oração, meu pai a gente não orava no quarto. Tem dias que a gente não ora no quarto, nem na sala, a gente não ora no monte. Na rua. A gente andava e orava. Não necessariamente você separava um tempo específico. O tempo inteiro era tempo de oração. Exatamente. É isso que ele estava me ensinando. Uhum. Que o lugar secreto não é aquele lugar que você vai entrar lá e tranca. Não é só. Sim. Mas é transformar o ambiente, né? É o ambiente que você carregar ao redor de você. Isso que é o lugar secreto. E meu pai falou assim, o lugar secreto, sabe por que é o lugar secreto? É porque só tem você e Deus. É por isso que é um lugar secreto. Quando tem só você e Deus, é um lugar secreto. Então você não precisa de um lugar específico, assim, para como dizer, habitar ou para... Vamos, então... E eu acho que o que você está falando é muito importante, porque se eu tenho um lugar específico, pensa comigo, se eu estiver viajando, você me corrige. Um espaço geográfico, claramente eu vou visitá-lo. Se não existe um espaço geográfico, eu estou habitando nesse lugar, porque eu posso transformar qualquer lugar nesse ambiente. Exatamente. Nossa, muito forte. Você tá ligado hoje, entendeu? Eu tô orando. Entendeu? Então, o lugar secreto, na verdade, não é um ambiente, um lugar específico, assim, um lugar geográfico que você tem que ir lá, dormir lá. Não. Quando ele fala de habitar num lugar secreto, ou habitar num lugar que Deus escolheu para você, é você se entregar num ambiente criado entre você e Deus. E por que isso é tão importante? Forte. Anota isso aí. Se eu fosse você, eu estaria anotando. Era pra tu estar com um caderninho aí, mano, pegando essa instrução. Assim, eu queria usar um exemplo. Qualquer
Vamos supor esse microfone aqui. Uhum. Quem fabricou o microfone aqui, ele sabe de cada detalhe. Sabe, cara, se der errado, se falhar, se alguma coisa assim, até o arranho, ele sabe por que arranhou. Porque ele vai falar, então, porque eu usei essa matéria, ou porque eu usei isso e isso. Então, o fabricante desse microfone é a única pessoa que pode tratar bem ou pode definir o destino ou pode falar o que esse microfone é para usar e para não ser usado. É só ele. Agora, quem é o teu fabricante? Nossa. Para eu funcionar bem, para eu ser o melhor de mim, para eu viver o melhor da onde estou, para eu ser qualquer pessoa que Deus quer que eu seja, é só na mão do fabricante. Aleluia. É só na mão de quem fabricou. Se Deus que me fabricou, cara, não tem mais nada melhor que estar junto com o teu fabricante. Relacionamento, né? Glória a Deus. Intimidade, né? Isso. Você falou uma coisa, você falou o quê? Relacionamento, você Isso. falou intimidade. Você sabe que nem todo relacionamento é íntimo. É. Nossa. Mas toda intimidade foi através de um relacionamento. E Deus não está querendo só relacionamento. Deus está querendo intimidade. E para você ter intimidade com Deus, eu estava falando no início dos 5 pilares que nós precisamos da nossa vida. E Deus, ele é muito intencional. Deus é intencional em tudo. Se você prestar atenção em tudo. Estava falando no início lá que a gente nem acabou a conversa quando entramos. Já li a Bíblia. Pela graça de Deus, já li a Bíblia 5 vezes. Toda. 5. E parece que Deus só quer o povo dele de volta. Só isso. Deus só quer intimidade de volta. Só isso. É só isso que ele quer. Então, se você ler a Bíblia toda, cara, você vai ver que a única coisa que ele está querendo é o que nós perdemos no jardim. Por isso que a primeira pergunta, quando Adão falha, Deus fala, Adão, onde você está? Só que Tu não tá mais aqui. tudo mudou quando Jesus veio. Jesus falou, vinde a mim. Aleluia. Nossa. Isso é forte. Não é mais onde você está. Vem aqui. Vem. Blessed, muito bom. Você falou agora um pouco sobre esses 5 tópicos que Deus colocou no seu coração em oração. Será que tem como tu falar um pouquinho mais sobre eles? Abordar um pouco mais? Então, são 5 pilares de transformar a tua vida em qualquer área. Qualquer área da tua vida. E esse mês Deus está me tratando com intimidade, então eu usei usando para minha vida espiritual intimidade. É desejo, primeiro. Tem que ter desejo. Tá anotando? Tem que anotar Assim, isso aqui. Como a corça anseia por águas vivas. Não é só águas vivas. Assim a minha alma tem sede de ti. É o desejo. É o desejo. Segundo, seja intencional. Intencionalidade. A Bíblia vai dizer que o primeiro homem que foi arrebatado, ele andou com Deus. E Deus tomou para si. Quando você vê a original dessa palavra, andou com Deus, é andar continuamente. E constância. Enoque teve na Terra 365 dias. Anos. E ele andou com Deus com 300 anos. E olha, quando ele andou com Deus, não tinha Bíblia, não tinha lei, não tinha referência, não tinha podcast, não tinha nada. Era um mundo em caos. E ele decidiu andar com Deus e Deus tomou por si. Deus já estava revelando o projeto final.
que só vai ser arrebatado quem andar comigo Até o fim. até o fim. Então, dá para ver que ele foi intencional de andar com Deus. Porque se o mundo está em caos e eu escolher andar com Deus, eu estou sendo intencional. Sim. O terceiro é a disciplina. O mais difícil. Porque eu consigo desejar, consigo ser intencional. Eu quero isso, eu quero andar com Deus. Agora, para ter a disciplina, que é fazer mesmo sem sentir, porque hoje em dia, muita gente não entra na igreja porque eu não senti. Muita gente não lê a Bíblia porque eu não senti. Muita gente não faz as coisas de Deus porque eu não senti. A disciplina é você fazer isso mesmo sem sentir. E meu pai me ensinou isso. 7 dias só passa quando dá 11h59. Olha, mas eu não tô... não, são 11h50. Nossa. Não veio anjo, não veio ninguém, não veio, nada. Manter a disciplina. É fazer mesmo você sem sentir. Então, foi isso que aconteceu quando eu comecei a voltar. Quando eu esfriei e comecei a voltar, né? Porque eu não sentia mais. Mas eu falei, eu não vou parar. Eu orava. Antes de viajar, sair do meu país, eu fiz uma oração direto, sem parar com meu pai, de 12 horas. Quando eu cheguei aqui, eu nem conseguia orar 1 hora. Aí no dia que eu falei que não, vou quebrar isso. Falei, vou orar 8 horas. Comecei. É impossível fazer sem disciplina, né? Isso não tem como. É impossível. Imagina, eu já tinha parado uns 2 anos. E, tipo, eu quero voltar, assim... Não quero voltar de 2 horas, 2 horas... Não, eu falo, vou pra 8. Mano, sem disciplina, você vai fazendo... Você não vai sentir que tá... Né? Você vai sentir que, cara, tá chato, tá... Mas a disciplina. Como correr uma maratona, né? Exatamente. O quarto. Só para recapitular, então. O primeiro, Desejo. o segundo, Intencionalidade. e agora disciplina. Disciplina. Terceiro. E vamos pro quarto agora. O quarto é renúncia. Ixi, também, meu Deus do céu. Disciplina é difícil, Dá irmão. pra fazer Renúncia. um podcast sobre Só cada sobre tema. Pode abrir aqui, parte 1, parte 2. Renúncia. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cada dia. A cruz não é tomada só uma vez por mês, não. É diário. É diário. Ai, meu E é Deus do constante. É até o fim. É o maná, né? céu. Ai, meu pai do céu. Renúncia. Porque tive que abrir mão de sair com amigos. Tive que abrir mão de não estar em alguns lugares. Tive que abrir mão. Porque eu quero mais. Se você quer mais, então vai ter que deixar mais. E a última é constância. Nem sabia, hein? Você tá ligado com ele. É o mesmo céu, né? Tô querendo seguir espaço. Jesus. É a constância. Porque depois que você passa por tudo isso, se você não manter, se você não continuar, Habitar. se você não habitar, É. acabou. Tudo que você fez até lá, em vão. Blessed, falando sobre o primeiro tópico desses 5, que impactou muito ao meu coração, falando um pouco mais sobre desejo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, pros jovens que estão ouvindo a gente também, como que a gente consegue nutrir esse desejo pelo secreto, essa vontade de eu quero estar com o Senhor. Como ter prazer nisso, Isso. né? Como não ser um fardo. Isso. Como que esse momento com o Senhor se torna aprazível, de fato? Assim, tem uma coisa que soa muito em meu coração. É que o problema não é que muita gente desiste antes de ter um relacionamento, ou vamos supor, eu sempre vou num lugar que eu encontro alguma coisa. Eu sou assim. Se eu for para algum lugar e esse lugar não acrescenta nada em mim, não me dá nada, sim, eu não volto mais.
para você ter o desejo, tem como ele usou esse animal, a corça. A corça é um animal que vive nos lugares secos. E por ele viver num lugar seco, quando ele está buscando a água, ele não busca a água porque estava com sede. Ele busca a água porque é necessidade. Quando você está com sede, você não bebe água porque o seu corpo está precisando de água. Você bebe água porque é uma necessidade. Você tem que beber água. Você pode ficar até sem comer. Sim. Mas para beber água, você tem que beber água. Então, quando Deus vira uma necessidade para a gente, para nós, o desejo nunca vai cessar. Eu acho que se a gente puder colocar uma frase, é basicamente o seguinte: a gente tem sede, bebe água e então percebe quanto que ela é saborosa. Sim. Eu acho que é isso. Né? Ao Exatamente. beber água, você entende o sabor. Sim. Entendeu? E eu falei até, ele fala que a costa procura águas, não só água, mas água viva. Então, água corrente. Ele quer alguma coisa contínua. Entendeu? Então, o desejo, como é que surge um desejo para alguma coisa? Consegue me falar como é que surge um desejo para alguma coisa? Poxa, cara. Eu acho que um desejo ele surge, não sei, é mediante a uma visão, a olhar para alguma coisa Vontade, uma que aparência. parece boa para mim. Tudo mais. Acho que começa com a vontade, talvez. E por que você Eros. acha que não está tendo mais esse desejo? Porque, um exemplo, eu vivia no meu país, eu via meu pai, eu vi fé, eu vi Deus, eu vi Deus fazendo coisas, eu vi meu pai, Deus usando meu pai para curar, para restaurar a vida. Eu vi. Não é que alguém me contou. Eu sempre via. Uma das coisas que traz o desejo para o coração do homem são os olhos. Sim. Agora, me fala, o que é que as igrejas hoje em dia Nossa. Nossa, isso é muito Tu forte. pegou essa chave, esse negócio. faz para alguém desejar? Como é que eu tô vendo a Cristo? Nós não estamos mais vendo. Porque eu não posso desejar alguma coisa na vitrine se não tá lá. Sim, exatamente. Eu não consigo desejar alguma coisa que eu não vi, não sei, como que Eu posso experimentar como isso? assim? O catálogo de um lanche é muito melhor quando a foto é muito mais bonita. Exatamente. Então, investir nesse marketing, né? Da Entendeu? visão de vídeo. Então, eu acho que não tá tendo mais desejo, que é o primeiro passo para aprofundar a intimidade com Deus, porque hoje em dia os jovens não estão vendo quem realmente esse Cristo que nós falamos é. O que ele faz? Cara, alguém fala que eu sou cristão, mas a vida dele não conduz com o que ele faz. Então, como é que eu vou desejar esse Deus? Como é que eu vou desejar o Deus que você tem? Ele tá olhando pra tudo, menos pra Deus. Exatamente. E Blessed, nessa vida de secreto, a gente entende que existe alguma regra nessa Tem vida? algum limitador, alguma coisa? Tem que ser dessa forma? É um ambiente litúrgico, secreto? Olha, quando Deus, você sabia que a tua intimidade é uma resposta para Deus? É uma resposta de amor para Deus. E muitas das vezes, muita gente costuma falar, eu faço isso para Deus, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus. Hoje em dia, todo mundo quer fazer para Deus. Eu sou voluntário na igreja, eu estou fazendo para Deus. Só que eu vejo essa frase que o pessoal usa muito errado. Por quê? Quando você faz para Deus, vira um peso. Quando você faz com Ele. Nossa. Jesus falou,
toma o meu jugo Isso e é forte. aprende comigo. Troca o meu. Troca. Eu fui procurar pesquisar sobre o que é jugo. Jugo é uma ferramenta que eles usam para travar 2 bois para trabalhar. E antigamente, quando eles usam esse jugo, eles colocam um boi com maturidade e um boi sem maturidade. Nossa. E o boi de maturidade vai ensinar o outro boi como trabalhar. E quando coloca um peso sobre eles, o peso é dividido. Agora, Jesus falou, toma o meu, tem espaço, e aprende de mim. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque o fardo de Jesus já não carrega mais peso. Então você vindo, não é Jesus que está compartilhando o peso contigo. É você que está compartilhando o peso com ele. Nossa. O jugo dele é suave porque quando você vier, ele não vai aprender de você. Você vai aprender dele. Ele é o maduro desses bois, no caso, né? Exatamente. Isso dá um bom corte. Então, se para isso não ficar mais pesado para você e não ficar cansaço para você, entra no jugo dele. Verdade. Nossa. Assim, depois também é um podcast que a gente conversa sobre tudo diante de uma cosmovisão cristã. E o que o Bless está falando aqui pra gente, eu só não paro de pensar numa figura, né, no Senhor dos Anéis. O Frodo, ele encara uma jornada de carregar o anel até que ele seja destruído e morto, né? E aí, ele tem um amigo que tá com ele, que é o Sam, mas só Frodo ele pode carregar aquele anel, porque só Frodo é destinado àquilo. E aí, tem uma frase do Sam que me impacta muito, que ele diz assim, olha, eu não posso carregar o anel, mas eu posso te carregar. Nossa. Sabe? Eu acho que o que o Bless está falando pra gente é muito disso. E, Bless, eu quero entender também como é que eu faço então minha vida de secreto não ser só mais uma coisa a ticar na minha tarefa, sabe? Na minha agenda. Como não é só uma tarefa, mas é uma vida. Como eu posso diferenciar isso? Porque a gente entende que a nossa vida tem diversas situações, como rotina, trabalho, estudo, vida em transporte público, que pode fazer, né, a nossa rotina se estender de tarefas. Sim. Como não fazer o secreto se tornar só mais uma tarefa a ser esticada no nosso Não dia a marca dia? tempo com Deus. Isso aí dá um corte. Não marca tempo com Deus. Coloca ele no tempo. Como? Eu não vou falar toda sexta-feira, 20 horas. É meu É o horário. É um horário. horário. Não. Mais um compromisso na agenda que o Flávio tava falando. Não coloca Deus no tempo, não. Deixa ele fazer parte do seu tempo. No transporte público. Como eu falei, lugar secreto é você e Deus. Só vai e fala. E o mais importante dessa intimidade, que muita gente precisa entender, é que você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser... Eu falei para minha esposa que eu acho que Deus me deu uma filha para eu entender como ele trata a gente. Uhum. Por quê? Cara, a minha filha até agora não fala nada. Não fala. Mas quando ela tá chorando, eu começo a entender as necessidades dela. Meu Deus. Às vezes você nem precisa falar nada. Eu tenho meu tempo com Deus, que eu chamo tempo com Deus, que eu vou chegar, eu coloco, eu sento lá, falo, Deus, cheguei. Hoje o dia foi assim, 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 e tá assim. É o melhor E conversa amigo, né? com teu pai. Eu fico sentado, com a caneta na mão, só isso. Nossa. E assim, eu acho que eu quero problematizar mais a questão para o pessoal de casa entender mesmo. Porque como então eu não entendo o secreto como uma performance? Você falou disso, não é palavras bonitas, não é desempenho. Mas muitas das vezes pode aparecer na nossa cultura
arraigada nisso, desempenho, performance. Como não fazer, então, um secreto se tornar um lugar de performance? Não, eu tenho que ler a Bíblia desse jeito. Eu tenho que jejuar tantos dias, sabe? Eu tenho que fazer isso aqui como Daniel fez. Como que... Ou então, olhar para o Blessed e falar, caramba, o Blessed ora tantas horas por dia, Sim. então eu tenho que fazer Tem isso. que orar mais que Não, ele. não é por isso, porque o Não que ele vou fez repetir. não é uma resposta a desempenho. Como é que a gente pode entender isso? Como eu falei, é uma coisa que uma vontade, um desejo que estava em mim. E meu pai me ensinou isso, me levando para sair fora de casa. Vamos supor, ele fala, vamos lá na loja comprar uma coisa. E no caminho ele fala, vai orando. Fala, mas às vezes eu sentia, mas aqui não é o lugar de orar. Eu sentia assim. Só que depois eu comecei a entender que ele estava querendo me ensinar que, assim como eu tô aqui com você, vamos comprar alguma coisa na loja, que você não sentiu nenhum peso não, vamos supor, você vai no supermercado para comprar alguma coisa, vai comprar leite. Isso não é um peso. Né? Você precisa de leite, você vai lá comprar e só vai com ele. Fazendo, por isso que fala, fazendo com ele, fica mais leve. Natural, né? Porque assim é o estado natural. Exatamente. Porque toda vez que você proporciona, você faz uma regra, é isso que está matando muito a religiosidade. É isso que está matando muitos crentes hoje em dia. Como eu não sei orar, então não vou orar. Não vou orar. É um Como compromisso. eu não sei pregar, não sei como ler a Bíblia, eu não sei, não tem regra, mano. Não tem regra. Não tem regra. Faz com ele. Deseja ele. Meu pai, ele não sabia ler. Só sabia ler a Bíblia. Caramba. Se tu colocasse um jornal pra ele ler, Ele por não exemplo, sabe ele não ler. leria. Ele não sabe ler. Então, às vezes, eu me perguntava, como é que ele sabe ler a Bíblia e não sabe ler um livro? E ele falou para mim, por quê? Porque a Bíblia eu não leio, porque eu quero saber o que está aqui. Eu leio porque é de alguém. E essa pessoa que ele escreveu, ele é comigo. É por isso que eu entendo o que ele escreveu. Ele não lê sozinho. Exatamente. Sim. É a Entendeu? diferença de você ler para obter conhecimento e para ter comunhão. Pra Né? ter Exatamente. intimidade É. nessa coisa. Entendeu? Por isso que ele falou, eu vou embora, mas quem vier, ele vai ensinar você, vai consolar você. Ele vai... Então, tem possibilidade, eu acredito, eu creio, que tem alguém que pode não saber de ler nada, não sabe nada, mas quando pegar a Bíblia vai conseguir ler. Por quê? Porque a pessoa não está lendo para adquirir conhecimento, a pessoa está lendo para ter encontro. Para mostrar que sabe, não tá lendo pra o Exato. ego dela ficar inflado, né? Exatamente. Entendeu? Então, não tem regra para ler a Bíblia? Não. Mas tem uma forma. Como? Ler com ele. Nossa. Blessed, eu queria te perguntar agora um pouco, voltando ao assunto da Naná, parabéns por ter sido pai agora, graças a Deus. Eu quero que você fale um pouco pra gente como que esse teu tempo de secreto impacta no teu casamento. Como que isso te transforma num marido melhor, num pai melhor. Eu deixei para minha esposa claro, antes da gente casar. Eu amo Deus mais que tu. Nossa. Isso é muito forte. Deixei para ela. Eu amo Deus mais que você. E eu não vou te trair, não porque eu te amo. Não vou te trair porque eu amo Deus. Nossa. E ele falou, amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, Cristo não vai trair a igreja porque ele ama o Pai. Cristo não traiu a igreja. Cristo amou, morreu pela igreja. Então, é isso que eu quero fazer. Então, por isso que eu amo Deus. Porque se eu amo Deus, é impossível não te amar. E hoje em dia, muitos jovens não conseguem procurar um homem que ama a Deus. Eles preferem gente que amem eles. Mas eu falo, se alguém ama a Deus de verdade, é impossível a pessoa não te amar. Você que é jovem, que está querendo casar, que é solteiro, que está ansioso para casar,
quando fala que procura um homem de Deus, não é procurar um homem que prega, não é procurar um homem Um que sabe adorador, orar, com muitos Baterista, seguidores. procura um homem que ama a Deus. É verdade. Porque se ele ama a Deus, com certeza vai te amar Sobre todas as coisas, né? sobre todas as coisas. Então é por isso que a minha esposa, ela entende. E eu falei para ela, eu nunca vou deixar você ser mais espiritual que eu. Falei para ela, eu vou ser mais espiritual que você. Nossa. Então, se eu oro 6 horas e a minha esposa começar a orar 6 horas, eu vou mudar. Eu vou ter que orar por mais 12 Competição horas. saudável, gostei dessa. Essa hein? é a competição Vou notar, hein? Tu entendeu, Blessed, que quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo dela você também se encontra. Mas quanto mais próximo eu tô com Deus, eu não vou sozinho. Eu empurro. A minha esposa não ia para a igreja antes. Por causa dessa questão de frieza, ele não ia. Que ela ia para a igreja e como dizer, eu ficava estressado. Uhum. Um culto de milagre. Não aconteceu nenhum milagre. Que culto de milagre é esse? Assim, ela ficava assim. Vamos, culto de milagre. Aí a gente vai com expectativa. Vai acontecer, né? Aconteceu um milagre. Chega lá. Não aconteceu nada, só o pastor só pregou. O mesmo culto, igual um culto normal. Só o nome que mudava. Aí ela não ia mais pro culto. Aí o pessoal perguntava, Blessed, por que você não chama a tua esposa pra ir pra igreja e tal, assim? Até ela me perguntou, por que você não me chama ir pra igreja? Aí eu falei, a igreja não é a casa do nosso pai? Por que você precisa de convite pra ir na casa do teu pai? Eu vou fazer. Eu, como líder da casa, comecei, insisti, indo, fazendo. E um dia ela levantou e foi comigo. Glória a Deus. Isso é perfeito. Bless, a gente já está encaminhando para o final. Acho que é uma conversa que a gente poderia estender cada vez mais. Eu quero te agradecer por você se fazer presente nesse dia, né? Eu acho que se eu estivesse em casa, eu queria escutar esse podcast. Certeza. Se eu estivesse no ônibus, se eu estivesse no hospital. E assim, eu espero que você também... Você fala muito do seu pai, eu espero que você também se torne essa pessoa referência. Tanto para sua mulher em casa, quanto para sua filha, né? Que também vai trilhar esse caminho com certeza, de secreto. Mas agora eu quero inaugurar um novo quadro, espero que ele seja permanente. Eu acho que a gente vai tentar fazer isso, né? Que é um quadro de perguntas, né, curtas para respostas rápidas, que a gente pega as perguntas do Instagram que a gente fez para vocês colocam lá, e a gente vai tentar responder rapidinho. Agora que eu vi que tu tá de verde, acho que é homenagem ao podcast, o podcast, entendi. É esperança, viu, né? Claro. Interessante. Você quer começar com a primeira pergunta, então? Então, cara, a primeira pergunta aqui foi do nosso amigo Marconi, e ele disse, fala um pouco do filme Nefários e como esse filme pode ajudar a nossa vida cristã. Acho que era isso que ele estava querendo dizer. O Blessed foi a primeira pessoa que me apresentou esse filme Nefários, quando ele era líder dos jovens lá. E é um filme que impactou muito a minha vida, porque não necessariamente é um filme cristão, né? Uhum. Não tem essa nomenclatura de cristão, mas é um filme muito importante porque ele mostra as artimanhas de Satanás. Então eu acho que é um filme fundamental para todo cristão. Eu acho que todo cristão deveria ver esse filme. A segunda pergunta que eu tenho aqui no Instagram é da Ellen Azaf, a nossa seguidora. Ela perguntou assim, como lidar com o sofrimento sendo cristão? Eu acho que isso é muito importante, porque hoje a gente está num mundo em que o sofrimento ele é esquecido, né? Como algo à parte da vida cristã. E a gente não entende assim. Claro que a gente quer tratar isso de melhor forma, né, melhor, só que o sofrimento ele faz parte da vida cristã, né? O John Piper ele tem uma pregação muito boa que é You Will Suffer, que é você vai sofrer. E lidar com o sofrimento é entender que existe um propósito de Deus. Não questionar o porquê das coisas, mas o para quê. E lidar que aqui nesta terra a gente está em um mundo que é caído, que a nossa glória será nos céus, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Aflições. A próxima pergunta, cara, foi do OF Sampaio. Ele disse assim, apresenta do irmão Perini, um grande servo do Senhor. Gente, quem conhece a gente mais na intimidade ali, sabe que a gente é uma trinca, é um trio. Eu, Flávio e o Perini. O Perini, ele não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele está muito próximo da gente ali como um grande intercessor do que está acontecendo aqui. Ele acabou de ser pai, então a vida dele está uma correria absoluta, mas qualquer episódio desse aí ele deve estar aparecendo aqui para poder contribuir com a gente, tá bom? É isso aí. Estamos encerrando então o nosso primeiro episódio, como construir uma vida de secreto com Deus. Espero que você tenha sido edificado,
que tenha aprendido, né, como fazer isso, que não seja só uma coisa que a gente ouve, mas que pratica. E estamos muito esperançosos quanto ao futuro desse podcast. Continua acompanhando a gente, nos acompanhando, que a gente vai ter muita coisa para acontecer ainda, eu prometo. Sigam a gente nas redes sociais e sigam o Blessed também. Gente, olha só, posso pegar o livro aqui? Gente, olha só. Na bio do Blessed tá esse livro aqui, Mais Que Uma Canção, que a minha esposa acabou de ler agora, cara, e isso tá impactando a vida dela de maneira sobrenatural. Então cliquem no link lá da bio do Blessed para vocês comprarem esse livro aqui. E é isso, sigam o Blessed também. E eu acho que é só isso. Chegou ao fim. Obrigado, gente.